Quer aprender a construir sem gastar muito? Hoje a gente vai bater um papo especial aqui com a Amanda e com o Fernando, que vão dar várias dicas pra gente sobre autoconstrução. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oiê, bem-vindo ao canal Entre Pra Morar. Hoje é um vídeo muito especial porque eu vou conversar com a Amanda e com o Fernando. Um monte de gente deve conhecer aí já. Eles são o casal mais sucesso da internet de construção aí, mais em conta, né? Vocês fizeram isso, foi uma pesquisa intensa para construir a casa de vocês, é isso? Exatamente, somos especialistas aí na construção de baixo custo e que se torna sustentável, né? Justamente porque foi nosso próprio estudo de caso, digamos assim. A gente se conheceu na faculdade no primeiro ano e no último ano de faculdade a gente queria juntar as trouxas, morar junto, e a maior dificuldade, né, de estagiários migrantes para desempregados, obviamente, era financeira. A gente tinha ganho um pedacinho de terra aqui numa zona rural do Piauí, pertinho da cidade de Parnaíba, e aí eu decidi, na verdade, no meu último ano, fazer um projeto de arquitetura sustentável e que fosse de baixo custo para essa região. Vocês se formaram no que, Amanda? Engenharia mesmo? Engenharia civil? Isso, nós dois somos engenheiros civis. Mas aí, como eu precisava fazer um projeto arquitetônico, né, eu aproveitei os professores da faculdade para me dar todo esse apoio durante o último ano de engenharia, que foi aí que eu realmente me aprofundei muito nessa parte de arquitetura sustentável e materiais de construção civil também mais sustentáveis. Para a gente poder vir, então, nos mudamos e aí construímos nossa casinha aqui, tão sonhada casa. E aí, nessa pesquisa que vocês fizeram, o que vocês encontraram de material mais econômico e mais sustentável que fez com que vocês construíssem a casa de vocês aí? O que vocês optaram? Qual foi a opção? O que é legal? Quando a gente estava estudando essa parte, a gente inclusive achou que já tinha conhecido bastante coisa, né? E à medida que a gente foi, na verdade, estudando ao longo dos anos, aí que a gente foi conhecendo mais coisa mesmo. Hoje em dia a gente vê que, na verdade, essa casa que a gente construiu poderia ter sido muito mais barata do que o que a gente pagou na época. Já foi mais barato, porque a gente, em média, gastou 140 mil para construir esses 240 metros quadrados, isso em 2017. Ou seja, economia aí na faixa de 100 mil a 200 mil pelo tamanho da casa, né? Porque a gente usou acabamentos de muito baixo custo. A ideia, inclusive, era ela ter sido utilizada tijolo ecológico nela. Só que na época, como eu estava à distância, mandei o projeto para o meu pai, e o meu pai, o clássico, enfim, né, paizão, empreendedor, acabou comparou os milheiros de tijolos, de tijolo ecológico com o da região, e comprou o da região furadinho, achando que estaria gerando economia para a nossa obra, né? Aí, enfim, tivemos que mudar todo o projeto, porque a ideia era uma, depois teve essa dificuldade, mas no fim deu certo, porque a gente aprendeu também como baratear acabamentos da construção tradicional, né, que são tipo 40% do preço final da sua obra, que foi isso que a gente conseguiu em base a economizar. Mas olha, Miriam, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, essa casa teria saído muito mais barata, muito mais econômica, e é como a gente vai fazer a nossa segunda. A gente vai usar tijolo ecológico, que é uma alvenaria estrutural, também ele é mais baixo custo, né? Feito com terra, mais sustentável também. A gente vai usar vários métodos. A gente vai fazer tanta coisa nessa casa nova, mulher, que eu não sei nem por onde começar a te falar. Tu quer que eu vá cuspindo assim os métodos que a gente vai usar e o porquê? Quero. Não, porque a ideia de vocês, só pra deixar claro, é assim, vocês vão construir uma casa com vários métodos pra poder comparar ela ao longo do tempo, como que esses métodos se comportam. Que isso é importante, né? Porque a gente fala que um é melhor que o outro, mas nada melhor do que no mesmo lugar, com as mesmas intempéries, você ter todos esses métodos para poder comparar. A ideia é justamente essa daí. E também botar na prática, né? Tudo isso que a gente aprendeu aí e mostrar para as pessoas, porque o que a gente prega, o que a gente acha legal é justamente isso. Não é só falar, é ir lá, executar, ver quais são as dificuldades que aparecem, porque o nosso canal do YouTube também surgiu daí. A gente foi começar a tentar fazer as coisas e via que a realidade é bem diferente da teoria, né? Mas então, nosso planejamento vai ser construir muito em terra, porque é um material que a gente tem super abundante, né, no planeta, e que traz um benefício para a gente, nós seres humanos, muito grande, porque ela respira as paredes de terra, elas respiram, ou seja, elas trocam umidade com o ambiente, elas permitem que a gente construa casas, além de mais em conta, né, que casas que não vão gerar resíduo nunca para a construção civil, porque as construções em terra, elas são 100% recicláveis. Então, no dia que essa casa não for mais útil para ninguém, ela pode simplesmente voltar para a natureza sem dano nenhum. E métodos de autoconstrução. Também métodos de autoconstrução, que é o quê? Eu e o Fernando somos muito adeptos do faça você mesmo, e sem falar que gera muita economia, né? Porque geralmente 50% do preço de uma obra é mão de obra. Se você, nesses 50%, consegue pegar você mesmo, né?
sua mão de obra e a ajuda dos seus colegas, familiares, fazendo os famosos multirões, que é quando você ensina a técnica de bioconstrução e o pessoal agrega para você na obra aprendendo. Eles, em troca de conhecimento, eles fornecem a mão de obra, né? Então, a gente participou de algumas vivências dessas, achamos muito legal a ideia, e agora que a gente quer fazer na nossa própria casa também, vários pedaços lá de autoconstrução, que é uma coisa bem legal que a bioconstrução permite. Então, basicamente, a gente tem o queijo, que a natureza já deu, que são os materiais de construção natural, a faca, que são as técnicas, é só ir lá pegar, botar a mão na massa, e ainda tem os manuais de como cortar o queijo, né? Porque, graças a Deus, a bibliografia que a gente está pesquisando é bem completa nesse quesito desses manuais, né? Do passo a passo direitinho dessas técnicas de arquitetura vernacular. A gente está muito animado com isso. Arquitetura vernacular, me explica. Que foi esquecida, essa arquitetura que é como já era construído antes da gente ter essa industrialização dos materiais da construção civil. Quando a gente tinha os materiais mais crus, diretamente da natureza, como é que a gente fazia para construir com eles, entendeu? Isso vai variar de região para região do Brasil. Por exemplo, tem gente que construía lá no sul, que os índios da região, eles cavavam a terra, né? Então, a técnica de terra escavada. Para quê? Para eles terem uma região ali na casa que nem fica muito fria no inverno e nem fica muito quente no verão. Então, eles já utilizavam a terra como uma forma de aquecimento e resfriação natural. A gente estava estudando muito isso aí, que justamente aqui no Brasil, na verdade, se construía muito com palha e madeira, né? E quando a gente começou a construir com tijolos, com terra, foi só quando os europeus vieram para cá. Então, tem muita técnica que meio que é muito, específica para a região e vantajosa para aquela região, mas que foi esquecida, de forma que hoje em dia a gente constrói do mesmo jeito que a gente constrói lá no norte, no sul do Brasil e no nordeste e no centro-oeste. Isso está muito errado, né? Porque a gente tem que levar em consideração a disponibilidade dos materiais locais, as intempéries que estão acontecendo naquela edificação. Uma casa que eu construo em um local seco, semiárido, é uma casa que eu vou buscar trazer umidade para dentro da casa, eu vou buscar proteger ela daquela poeira extrema, né? E esse contato com a natureza, que a construção civil está se voltando a isso, até esteticamente, a gente vê acabamentos que estão imitando agora taipa de mão, taipa de pilão, adobe. Para que imitar, se a gente pode fazer mesmo, pois sabe? E é mais barato do que imitar ainda, né? Essas técnicas, elas estão voltando também por causa que as pessoas estão querendo ter um contato, de novo, mais aproximado com a natureza e também estão com essa possibilidade de fazer isso porque estão podendo sair mais das cidades, dentro das cidades, por causa da pandemia que pegou as pessoas, meio forçou elas a se isolarem em casa e dar um jeito do trabalho ser remoto, né? Aí o trabalho sendo remoto, você tem como se distanciar mais dele. Aí, abrindo essa distância, as pessoas estão gerando esse interesse. Pelo menos é um interesse que a gente está vendo no nosso inbox. Bastante. Sim, as pessoas entenderam que elas podem trabalhar de casa e podem se aproximar da natureza e trazer a natureza para dentro da casa, né? Porque quando tem feriado, as pessoas saem correndo pra praia, pra montanha. E pra que se a gente pode ter isso todo dia, um pouquinho mais perto? Viver nesses locais, que é o ideal pra gente, né? Como ser humano, a gente se sente melhor quando tem uma samambaia no ambiente, uma madeira, que é um material natural. Então não adianta a gente fazer aquela selva de concreto, né? Então, basicamente foi isso. A gente acabou estudando todos os métodos construtivos que a gente encontrou aqui pelo Brasil. E aí, agora a gente está mais voltado para essa área de bioconstrução, para a nossa próxima casa. Então vai ter, além do tijolinho ecológico, taipa de pilão, hiperadobe, vai ter telha ecológica, a gente está pensando em colocar a mesma telha solar que vocês colocaram, porque eu achei uma ideia sensacional. Vai ter telhado verde também, vai ter um piso de concreto polido e uma piscina natural. Por enquanto, acho que é isso, né? E um pouquinho de madeira plástica. Vocês vão fazer cada módulo, como se fossem módulos, e cada época vocês vão realizar uma e vão partindo para outra, é isso? É uma casa modular, seria ou não? Exatamente. Na verdade, a casa são 3 etapas que a gente vai construir, também como a gente mostra para as pessoas, né? Se você não tem dinheiro, que a gente no momento não tem para construir a casa inteira, você pode separar ela em etapas. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer vai ser um container. Por que o container? Que a gente escolheu o container, né? Spoiler. E por que o container também é sustentável? Primeiro, ele é sustentável, que muita gente acha que não é, porque a gente está reciclando um material que ia ser descartado, né? Depois de poucos anos de uso, um container, se ele não está já nas perfeitas condições dele para transportar o material, ele é descartado. E na construção civil, a gente consegue reutilizar ele por 90 anos, tranquilamente. Então, a primeira ideia foi isso, e também porque ele diminui praticamente para zero os custos indiretos, que é o quê?
custo de fazer o canteiro de obra, que muita gente não coloca no papel, né, Miriam, quando vai fazer as contas de qual vai sair mais barato. Não coloca o custo de criação do canteiro de obra, que é o quê? Fazer toda aquela estrutura para o pessoal poder ficar, o barracão, o que muitas vezes ele já é usado, né, como estrutura de canteiro de obra. Sim. Aí, outra coisa, como ele é feito numa indústria própria dele, né, ou seja, o serralheiro, basta você deixar lá, ele já vem pronto, né, para você, que é outra grande vantagem que eu acho. Você compra uma casa pronta, então você tira todo aquele custo de água, de luz que você ia ter durante aquela manutenção de canteiro, de pessoal, de ter que estar pagando, né? Tem os encargos sociais, tem que assinar carteira. Então, isso tudo você meio que terceiriza, por isso que o custo fica tão vantajoso no início. Então, a gente vai fazer ele com teto verde, para poder ter, tipo, uma boa resfriação do container, né? Porque as plantas, devido ao processo de evapotranspiração, elas fazem aquele arzinho, aquela bolsa de ar em cima do container ficar bem friinha. Então, a gente vai ter ali nosso escritório /quarto, que é onde a gente vai dormir, e trabalhar, que é o básico que a gente precisa para viver. Aí, atrás, a gente vai fazer um banheiro, aproveitando o muro do vizinho, com essa telha solar que a gente está querendo colocar aí para já ter nossa geração de energia. Então, a gente ia fazer esse módulo que seria o nosso ateliê com banheiro e o container. Aí, o segundo módulo da casa que a gente vai fazer realmente o social, que vai ser a sala de jantar e cozinha. Por enquanto, a gente vai se virar ali nos ambientes que tem. Me conta um pouco mais sobre o tijolo ecológico especificamente, assim. Ele é sustentável, ele é feito do que, o tijolo ecológico? Ele é um tipo de um bloco de terra compactada, né, comprimida. Ele tem uma porcentagem, praticamente todos são porcentagem de cimento, para tornar ele mais resistente. Ele pode ser feito com prensas manuais ou, né, geralmente, ele é feito em empresas mesmo com prensas hidráulicas, porque a gente consegue uma resistência maior e aí consegue construir mais pavimentos. Mas você pode sim comprar uma prensa, e fazer seus próprios blocos com a terra aí local. A gente ensina lá no nosso curso, justamente, como você saber qual é a terra, sabe, entender o que tem naquela sua terra que você tem disponível para poder estabilizá-la. Porque todas as técnicas, basicamente, de construções em terra, a gente só está pegando uma terra específica e estabilizando ela de alguma forma, seja química, que é com cimento, né, que é como a indústria da construção civil faz, e a bioconstrução tenta diminuir ao máximo, inclusive o tijolo ecológico, ele é um tijolo de solo, só que com pouquíssimo cimento. Ele tem 3%, 6% de cimento só na composição dele. E aí eu posso construir com esses blocos. A diferença dele é que ele tem um furo, sabe, no meio. E aí, com isso, a gente consegue embutir a estrutura da obra. Quando a gente embute a estrutura da obra, a gente economiza muito em forma, que é um material muito caro numa obra de concreto armado, que é a tradicional, que são as formas de madeira que a gente usa e depois joga fora. Então, além da gente economizar muito em forma, a gente também economiza na própria estrutura, porque como o bloquinho ele aguenta certa carga, aquela parede não está lá só de enfeite, ela está aguentando boa parte do peso da estrutura. Então, a gente reduz de novo muito o consumo de cimento e de aço. Então, a gente também reduz a pegada no meio ambiente, né? Porque esses materiais industrializados, eles poluem muito mais o meio ambiente, sem falar também que são bem mais caros, né? Então, a gente também gera muita economia para a nossa obra nisso. E aí você consegue, por esses buraquinhos, passar também hidráulica e elétrica? Não tem quebra-quebra no tijolo ecológico? Não tem quebra-quebra de nada. Legal. Você consegue passar tudo e o pessoal fica muito em dúvida também de manutenção, né? E se um dia eu precisar fazer a manutenção, a gente também é super simples. Mais fácil do que na parede tradicional. Porque enquanto na tradicional, se você quebra ali, você muitas vezes precisa repintar a parede toda para não dar diferença, né? No tijolinho, basta você cortar a face do tijolinho vai quebrando mesmo só a face do tijolo. Depois você pega outro bloco que seja similar, né, mais ou menos da mesma fábrica, e corta com a Makita, que é a Serra Mármore, na verdade. Makita é a marca que todo mundo conhece, mas o nome da máquina é Serra Mármore. Você corta a face, como se fosse tipo um revestimento brick, sabe aqueles tiles, né? Sei, vira um revestimento, você coloca no lugar. Exatamente, aí você só faz colar no lugar. E aí você, vai fazer um reparo hidráulico, você tira 4, 5 faces, recola 4, 5 faces. É assim, entendeu? Aí, os cuidados que a gente indica ter com tijolo ecológico ele é uma construção em terra. E como toda construção em terra, a gente sempre indica um bom beiral e boa fundação, que é para o quê? Na verdade, qualquer construção, sabe? Que está sujeita a muita chuva, é importante a gente ter um beiralzinho e também a gente ter uma elevação da fundação, para o quê? Não ter aqueles problemas de a parede, a pintura embaixo, sabe? Soltando toda, que é por umidade, por capilaridade, que a umidade do solo sobe. Então, então com uma boa fundação e um bom chapéu, que é um telhado que proteja essas paredes da chuva direta, tá tranquilo. E aí, se for usar ele exposto ao tempo, que também pode ser usado, porque ele aguenta chuva, a gente indica passar um impermeabilizante transparente,
também não é nada caro e a pessoa mesmo pode passar. É como se fosse uma pintura de uma casa, né? Um material protetor ali para dar uma durabilidade melhor, ele não ficar sujo, não ficar com limo, nada do tipo. E o legal é que ele é bonito, ele é o próprio acabamento, então você não precisa fazer nenhum revestimento por cima, a economia tá aí também, é um tijolinho bonitinho. Maravilhoso, porque você constrói a casa e a casa tá pronta. Se você quiser um dia aplicar um revestimento, pintar uma parede de outra cor, você pode, mas você não precisa inicialmente, é isso que é legal. Porque uma vez que você sobe as paredes, você pode se mudar, sua casa tá pronta. Então, assim, é muita economia mesmo. Em estrutura, eu chuto aí, em média, 30% de economia. Agora, em acabamentos, aí o céu é o limite, né? Porque, geralmente, quanto mais caro os acabamentos que a pessoa escolhe, aí que vai estourando o orçamento da obra. Pode chegar aí a obra em acabamentos a 80% do valor da obra, dependendo do acabamento que a pessoa escolhe, né? Massa, eu tô curiosa pra ver essa casa de vocês. Tem uma pergunta que ficou aí pra trás. Quando você falou do telhado verde, do container, o container que você vai fazer é um só de 40 pés? Como que vai ser? Vai ser, primeiro, um container só de 20 pés, que vai ser o nosso quarto com uma mesa de home office. Aí, em cima dele que vai o teto verde. Aí, a gente vai fazer ele com uma lona de PVC, uma manta de PVC, que é como se fosse um lago. A gente já fez uns lagos ornamentais. Acredito que o telhado vai dar certo, né? Quem já fez um lago, né? Vai conseguir um telhado. Não precisa nenhuma estrutura especial pelo peso do telhado. Precisaria se eu estivesse utilizando um telhado verde do método tradicional, porque eles são bem mais pesados, né? Porque eles têm uma camada de terra mesmo. Esse telhado verde que a gente vai fazer, ele é diferenciado. Ele não tem uma camada de substrato, então ele é um telhado verde mais... Além de resumido no quesito de camadas, ele é mais barato de ser executado e ele é mais barato de ser mantido. Porque, além dele utilizar as vegetações naturais daquela região, no lugar de tentar impor uma vegetação, muitas vezes, que só pega no sul, aqui no Nordeste, porque aqui a gente tem uma alta radiação, né? É sol, 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 sol e sol de rachar. Então, a planta que vai ali em cima, ela tem que ser uma planta que aguente muito essa radiação. Não adianta eu tentar utilizar uma grama, alguma coisa assim, que eu ia morrer de aguar, depois ter que ir uma manutenção para cortar e tal. Então, a gente vai tentar trabalhar a favor do meio ambiente nisso aí. E outro detalhe é que, como ele tem bem menos camadas, ele também é mais barato de fazer qualquer manutenção, porque eu não preciso cortar até a laje, eu nem preciso de laje, porque ele é bem mais resumido no quesito peso. Então, na verdade, ele é uma técnica bem antiga, utilizada só palha, e pode ser um boldo, ou então uma planta da região, uma gramínea, uma forração, que não tenha a tendência de furar as raízes, sabe? Porque vai ter uma camada de ar ali. Assim que a raiz está crescendo e ela entra na camada de ar, ela para, porque ela entendeu ali e não tem mais terra. Então ela volta para outra região. Então a gente vai usar ali o cérebro da planta a nosso favor. Que legal, adorei. Quando a gente pensou nessa casa, eu queria um teto verde, era o meu sonho. E aí eu esbarrei nisso, porque a manutenção, o peso... E olha isso, agora eu vou saber a sua técnica quando você fizer, quero acompanhar. Queria fazer um pedacinho aqui. Isso foi graças a um trabalho que a gente encontrou de conclusão de curso, por isso que é tão importante, né? Os estudantes se dedicarem aos seus trabalhos de último ano. Que justamente ele foi desenvolver essa outra técnica que já estava há muito tempo esquecida, né? E mostrou as vantagens. Para tu ter ideia, ele diminuiu o custo do telhado de R$ 333 o metro quadrado para menos de R$100 o metro quadrado de construção desse telhado. E o peso também, ele diminuiu tipo de 300 para 50 quilos por metro quadrado, sabe? Então, assim, é uma redução absurda de custo e de manutenção. Então, a gente, obviamente, vai trazer esse estudo para a prática. É muito legal isso de resgatar, né, esses métodos que eram usados, e aí vieram outros de fora, e a gente é muito paga-pau das coisas que vêm de fora, né? E menospreza as nossas coisas e fazem muito mais sentido o que você estava falando pro clima e tal. Pra mim foi uma aula isso. Pois é, e ainda nem falei todas as técnicas. A gente ainda vai usar o hiperadobe, que é uma terra ensacada. Ah, também tem os tratamentos de água também. Os tratamentos de água também vão ser todos biológicos, ou seja, a gente não vai usar aquele esgoto tradicional. A gente vai tratar nossas águas na região, as águas negras vão ser tratadas num tanque de evapotranspiração, que é quando você usa bananeiras ali para fazer o tratamento da sua água. E as águas cinzas a gente vai tratar e vai criar com elas, vai tratar com plantas, filtro mecânico, e vai colocar também um laguinho, que é quando você usa até os peixinhos no tratamento dessa água. E ela vai ser rebombeada para casa e vai ser reutilizada toda essa água de chuveiro, de torneiras, da cozinha, vai ser reutilizada nos vasos sanitários.
pra gente dar vários usos para as mesmas águas, entendeu? Até ela poder finalmente voltar pro seu destino final e virar bananas pra gente também, né? Maravilhoso, maravilhoso. Meu, quanto mais a gente estuda, né? É muito importante estudar, entender. Eu quero fazer outro vídeo com vocês quando essa casa estiver pronta aí. Eu quero ir lá pessoalmente pra mostrar no canal, quero aprender tudo. Tá super convidada, nem se preocupe, viu? Vai ficar lá na frente de Imperadobe. Vai ver, vai sentir na prática a sensação que é. Eu juro pra gente, é diferente. A gente já entrou aqui, já se hospedou em algumas. E é uma dica que a gente dá para todo mundo, né? Vai trabalhar com um novo método construtivo, vê se não tem na sua região alguém que já tenha feito um similar, até para você sentir na pele, né? Quais são os problemas que tem, cheirar. E olha, é bem mais fresco mesmo, sabe? Uma casa em Imperadobe comparada a uma casa tradicional. Então, pra gente, assim, é só questão de tempo. Estamos animados com esse projeto, viu? Nossa, eu também tô animadíssima com esse projeto, muito legal. Obrigada. Eu queria... vocês estão agora dando curso, né? Para ajudar as pessoas que querem construir com baixo custo. Vocês lançaram um curso. Fala aí um pouco do curso pra gente fechar aqui. Deixa o convite pro pessoal. A gente tem um curso de construção de baixo custo sustentável, onde a gente fala basicamente todas as formas de construir que você vai encontrar aqui no Brasil. Seja isopor, container, alvenarias estruturais, bloco de concreto, tijolo ecológico, tijolo maciço queimado, até o tijolo furado. A gente mostra como economizar com ele, né? Com os acabamentos, estrutura metálica, light steel frame, wood frame, agora todo esse módulo de bioconstrução com taipa de pilão, taipa de mão, hiperadobe, superadobe, pisos de... Gente, é tanta coisa, não tem nem como te listar o sumário do curso, né? O objetivo do curso é o quê? É mostrar para as pessoas e dar todas as opções que ela tem, com as vantagens, desvantagens e quanto custa cada uma. Ou seja, você pode construir gastando R$600, com métodos completamente de autoconstrução, como a gente mostra, já foi feita uma casa de R$600, que é belíssima, feita em cobre, que é terra pura com palha, toda moldada no local, tudo reciclado de porta e janela, linda, com um telhadinho de palha. Ou você pode ir aumentando, né? Tem esse orçamento de 25 mil, o que é que eu consigo construir? Consegue isso aqui. Tenho 50 mil, consegue construir isso aqui. Tenho 75, consegue isso aqui. E a gente ainda mostra como utilizar, levar ao extremo essa economia, pegando o seu orçamento, mostrando ali o que são os 20% dos itens da curva ABC, né? Que é 20% dos itens que geram 80% dos custos. Depois mais os itens B, que também geram mais uma boa parcela dos custos. Então a gente mostra para a pessoa todo o passo a passo que ela precisa para ela ter uma concepção de projeto e a casa no final. É muita coisa, mas a gente é muito apaixonado por isso. Qualquer dúvida tem lá no nosso canal, no link, sempre na descrição. E amandafernando.net tem todos os nossos links que você encontra lá. Obrigada pelo papo. Eu não sou da área da arquitetura e construção, mas quando eu comecei a construir a casa aqui, eu me apaixonei pelo tema e eu gosto muito de aprender sobre outros tipos de construção também. Eu quero visitar outras casas com outro tipo de construção para mostrar. Foi realmente o que o Fernando falou, entrar, sentir o cheiro, bater na parede, entender, né, a temperatura, acho isso muito legal. E aprender também com o erro dos outros, né? É legal a gente trocar as informações. Tem gente que acaba errando alguma coisa e vamos melhorar esse método, esse processo. E eu acho que o conhecimento de arquitetura e construção, na verdade, ele nem é para arquitetos e engenheiros, né? Ele deveria ser para a população geral. Nosso curso também foi feito para quem não é arquiteto e não é engenheiro, porque somos nós que construímos clientes, não é? Então, somos nós, clientes, que temos que saber dessas técnicas, entender essas técnicas para poder ir lá pedir pro arquiteto ou engenheiro e ele que lute, ele que se vire ali, porque dá para executar direitinho, entendeu? Você só precisa saber o que é que gera economia para pedir ali para ele, para não ficar ao léu. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada por convidar a gente. Amei estar participando aqui da collab de outro canal. E esperamos que venhamos visitar em breve, quando a casa estiver pronta. Vou sim. Sucesso aí na nova casa de vocês, então. Um beijo. Valeu. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente, por assistir esse vídeo. Curte aí, compartilha se você gostou e comenta qual desses tipos de construção aí você mais gosta, quer saber mais. E vai lá no canal da Amanda e do Fernando, que é muito legal. Até o próximo vídeo. Valeu!